Dia 22 de agosto é comemorado o Dia do Folclore e nós vamos falar a respeito dessa data com o professor Pedro Richauski, que é educador e filósofo. O folclore é importante ainda na nossa sociedade? Ana, é uma pergunta que talvez vale a pena fazer uma reflexão, porque hoje em dia, se nós formos perceber, por conta das novas tecnologias, não que elas sejam um mal para a sociedade, porque elas trazem muitas contribuições, mas, de uma certa forma, quase que houve um empobrecimento, podemos afirmar, dizer, em relação àquilo que se envolve com aspectos ligados ao folclore, à cultura popular. Com certeza ele é importante, sempre foi importante o folclore, mas ele ganhou uma importância muito grande, assim, cientificamente, a partir do século XIX. Então, praticamente todas as culturas, as civilizações, elas desenvolveram características próprias, uma cultura própria, um jeito de fazer o mundo, um jeito de pensar o mundo, um jeito de crer no mundo, na realidade, naquilo que não via, enfim. E com isso, aos poucos foi atraindo a atenção dos cientistas, que começaram a perceber que ali havia um campo muito riquíssimo de elementos para poder entender melhor e compreender o povo e a sua linguagem, a sua vida, a sua história. Os elementos do folclore, então a dança, as histórias, a medicina popular, enfim. A culinária também é importante, né? Com certeza, a culinária, a linguagem, enfim. Nós podemos dizer que o folclore ele é como um grande cesto, onde ele coloca tudo dentro, tudo aquilo que é a vida das pessoas, tudo aquilo que é a vida das culturas, das civilizações. Então, se a gente quiser entender o folclore, a gente precisa entrar na história do povo, a gente precisa entender um pouquinho a identidade que cada povo tem. E a importância da educação, seja ela a educação formal pelas escolas ou a educação familiar, né, para a perpetuação desses costumes e dessas tradições? Eu diria que é importante valorizar os mais velhos, né? Eu creio que na família, o espaço do avô, do avó, conversar, muitas vezes o vovô, a vovó querem contar suas histórias e muitas vezes não tem aquele espaço. Então, em algum momento, a família pode dentro da sua realidade, provocar algumas conversas, contar um pouquinho da sua infância, os pais falarem um pouco da sua história, das histórias que eles ouviam, das cantigas que eles ouviam. Então, começa em casa. A família é importante nesse ponto, porque o folclore ele sempre foi uma tradição oral, não havia textos escritos. Então, com isso, pai, mãe, a família ia passando de geração em geração os seus valores, as suas peculiaridades. Então, eu creio que ainda a família é um espaço importante para se passar e se interiorizar aqueles valores que são próprios daquilo que cada família traz, das suas culturas, das suas raízes, porque, afinal de contas, nós no Brasil temos aí um sincretismo muito grande, uma mistura muito grande de valores culturais, já que nós temos no Brasil índios, negros, nós temos migrantes de várias nações e vários países. Então, essa riqueza é muito grande e não dá para a gente resumir em duas palavras o que é o folclore, a riqueza do folclore. O folclore, eu diria, não é só algo para ser lembrado no dia 22 de agosto ou ser institucionalizado dentro de uma cidade, de um estado, de um país, mas o folclore é um conhecimento para que nós possamos viver no dia a dia aquilo que nós somos. Vamos preservá-lo e vamos fazer do folclore, ou com o folclore, aquilo que é importante para a nossa cultura e para a nossa identidade.